Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e eu vou estar responsável por uma das frentes de física aqui do cursinho, certo? E na aula de hoje a gente vai abordar um assunto muito importante, que é a parte de estática dos corpos, certo? Então, essa vai ser a primeira parte de duas aulas que a gente vai abordar sobre esse assunto. E ressaltando novamente, esse é um conteúdo muito importante para o estudo da física, para o Enem e para qualquer vestibular que vocês forem prestar, certo? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Bom, começando pela definição básica de estática, certo? A estática é basicamente o estudo do equilíbrio estático de corpos. Como assim equilíbrio estático? É o estudo de corpos que não possuem nenhum tipo de movimento, certo? Então, a estática vai estudar corpos que não estão se movimentando. Então, ao contrário do que a gente viu até agora na física, que envolvia, a maioria dos casos, corpos que estavam em movimento, como na cinemática, na dinâmica, no estudo de energia, aqui a gente vai estudar os corpos que estão parados, corpos que não possuem nenhum tipo de movimento. E esse movimento, ele pode ser tanto translacional quanto rotacional. E qual é a diferença entre esses dois tipos de movimento? Bom, o translacional é aquele tipo de movimento que a gente parte de um ponto e chega a outro. Já o rotacional, ele envolve rotação, ele envolve giro. Então, ele envolve esse tipo de movimento, no qual você está girando ou está rotacionando algum objeto. Então, dando um exemplo prático aqui, a gente pode dar o exemplo do movimento da Terra, certo? Então, o que consiste o movimento translacional da Terra? Consiste naquele movimento circular que a Terra faz em torno do Sol, certo? Então, ela parte de um ponto e chega a outro na trajetória circular que ela faz em torno do Sol, certo? Já o movimento rotacional da Terra envolve o giro da Terra em torno do seu próprio eixo, certo? Então, essa é mais ou menos a diferença, um exemplo prático, para vocês entenderem de fato o que é movimento translacional e o que é movimento rotacional, certo? Bom, um conceito que é muito importante vocês dominarem também, para entender a estática, é a diferença entre ponto material e corpo extenso, certo? Então, é essencial que vocês saibam a diferença entre esses dois tipos de corpos para entender bem a estática, certo? Então, começando pelo ponto material. O que é esse ponto material? É basicamente um corpo que eu posso considerar ele suficientemente pequeno para considerá-lo um ponto, certo? Então, é um corpo que eu posso trabalhar como se ele fosse um ponto, certo? E o equilíbrio dele ocorre quando ele encontra-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação ao referencial. Então, só para recapitular aqui, repouso, quando a minha velocidade é igual a zero, e movimento retilíneo uniforme, quando o corpo ele está a uma velocidade constante, certo? Ao longo da trajetória. Certo? Então, ponto material, eu posso considerá-lo um ponto, certo? Já o corpo extenso, como o próprio nome já sugere, é um corpo que eu tenho que considerar todas as suas dimensões originais. Eu não posso desprezar nenhuma dessas suas dimensões e considerar alguma delas um ponto. Não. Eu tenho que considerar todas as dimensões do corpo, certo? E para esse tipo de corpo estar em equilíbrio, eu preciso que haja o equilíbrio translacional e o equilíbrio rotacional. Ou seja, o corpo ele não pode nem estar tendo algum tipo de aceleração, certo? Ele tem que estar em repouso, movimento translacional, e ele não pode estar rotacionando, ele não pode estar girando, certo? Ele tem que estar em equilíbrio rotacional. Beleza, gente? Então é muito importante que vocês tenham esse conceito bem consolidado na cabeça de vocês, certo? De ponto material e corpo extenso. Então aqui, a gente tem um exemplo de ponto material e corpo extenso. No ponto material aqui, a gente tem uma pessoa, certo? Se equilibrando em uma corda. Aí você vai pensar, bom, essa pessoa não é tão pequena assim. Também concordo com vocês. Mas aqui a questão é que se eu substituísse essa pessoa, por exemplo, por uma pedra bem pequenininha, mas da mesma massa que essa pessoa,
não ia fazer diferença nenhuma no meu problema, certo? Então é só pensar, se eu substituir esse objeto por um objeto bem menor, mas com a mesma massa, vai fazer diferença no problema? Se não fizer, eu posso considerar esse corpo como um ponto material, certo? Posso trabalhar como se ele fosse um ponto ali, beleza? E aqui a gente tem um exemplo clássico de corpo extenso, certo? Que é a gangorra. E na gangorra eu posso ter tanto movimento translacional, que é bem mais difícil de acontecer, como um movimento rotacional, que é basicamente o princípio de funcionamento aí da gangorra, certo? Além disso, a depender das dimensões da gangorra e da posição na qual eu coloco o meu peso na gangorra, isso pode alterar completamente o meu problema, certo? Então, por essas razões, eu posso considerar a gangorra um corpo extenso, porque as dimensões aqui elas são relevantes no problema, beleza? Bom, agora a gente vai entender quais são as condições para que haja equilíbrio estático nesses dois tipos de corpos, certo? Então, já adiantando, as condições são diferentes para o corpo material e para o corpo extenso, certo? Para o ponto material, a gente vai ter que cumprir apenas uma condição, e no corpo extenso a gente vai ter duas condições, beleza? Agora vamos entender com mais detalhes quais são essas condições que a gente tem que cumprir, certo? Bom, começando pelo ponto material, a única condição que a gente tem que cumprir é que o somatório de forças do sistema seja igual a zero. E essa expressão aqui embaixo traduz isso para a gente, beleza? Então o que a gente tem aqui? A gente tem que o somatório de forças do sistema, que é igual à força resultante que age no meu sistema, vai ser igual a zero. Então basicamente essa é a expressão que a gente vai usar para resolver todas as questões que envolvam ponto material, certo? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que a teoria aqui, ela é muito curta, certo? A teoria é muito vaga. Realmente é só essa expressão que a gente tem que utilizar para resolver os problemas que envolvem ponto material. Então, mais do que nunca, é extremamente importante a resolução de exercícios. Porque vocês têm que aprender as técnicas e estratégias que a gente usa para resolver os diferentes tipos de problema de estática, certo? E por essa razão, eu vou resolver um exemplo aqui bem rápido, para vocês se familiarizarem com estilos de questão que envolve ponto material, beleza? Então vamos lá para a nossa questão. Ela diz o seguinte: determine as trações T nos fios ideais AB e BC, sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Dados da questão: peso do objeto igual a 90 newtons, seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. Então vamos entender aqui a nossa questão, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem um peso, certo? De 90 newtons e está sendo sustentado por dois fios. Esse fio inclinado aqui BC e o fio BA, certo? Então vamos lá ver a resolução daqui na nossa questão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar todas as forças que atuam no sistema em um eixo cartesiano, certo? Então, orientando em um eixo XY, a gente vai ter o seguinte, começando aqui pelo objeto. A gente tem a força peso, certo? Que atua nele, e também uma força de tração, para que ele esteja em equilíbrio. Por ação e reação, aqui no ponto B, a gente vai ter uma força de mesma direção e sentido contrário a essa tração, que vai ser numericamente igual ao peso, certo? Outra força que a gente tem é uma tração que atua na mesma direção do fio BC. E por último, a gente tem uma tração do fio BA, que também atua na mesma direção dele. Bom, agora a gente vai aplicar aquela nossa equação. Somatório de forças igual a zero. A gente vai fazer isso para o eixo X e para o eixo Y. Então, começando pelo eixo X, a gente vai ter o seguinte. Quais são as forças que atuam aqui no meu eixo X? A primeira delas vai ser TBA. Vai ser a tração no fio BA. A outra força vai ser a componente X da tração BC, certo? Então, vai ser essa componente aqui, e ela vai ser TBC vezes cosseno de θ, e colado em θ, cosseno de θ, certo? Então, igualando essas forças, para que minha força resultante seja igual a zero, eu tenho o seguinte, TBA igual a TBC vezes cosseno de θ. Cosseno de θ foi dado na questão, então eu fico com TBA igual a TBC vezes 0,8. Bom, vamos fazer a mesma coisa agora para o eixo Y.
quais são as forças que atuam no eixo Y? É essa tração aqui, que é numericamente igual ao peso, certo? E a componente Y da tração BC, que vai ser TBC seno de θ. Igualando as duas, a gente fica com TBC vezes seno de θ igual a P. Substituindo os dados da questão, fica com TBC vezes 0,6 igual a 90, e a gente acha TBC igual a 150 newtons. Com isso, a gente pode achar a tração no fio BA. A gente faz 150 vezes 0,8, achando a tração no fio BA igual a 120 newtons, beleza? Então é bem simples, a gente só orientou nossas forças, fez o somatório de forças igual a zero no eixo X e no eixo Y e encontrou as duas trações. Bom, pessoal, por hoje é só isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima, galera. Valeu!